Nosso giro de notícias de hoje, a gente começa com uma matéria que foi explosiva. Talvez até seja caso da gente se aprofundar mais nisso nas lives adiante nessa semana. O ex-diretor do NIAID, Anthony Fauci, foi o homem à frente da resposta à pandemia nos Estados Unidos. Se recusou a responder perguntas do senador Rand Paul em uma audiência hoje mais cedo no Congresso dos Estados Unidos a respeito da origem da Covid-19 e sobre a resposta do governo americano à pandemia. Ele invocou a quinta emenda, falando que o Rand Paul tem uma obsessão descontrolada em processar ele. O Rand Paul antes é um senador que tinha tido acesso a registros internos da resposta à pandemia nos Estados Unidos, divulgou isso, trouxe isso a público e agora trazia Fauci para uma audiência. O Rand Paul ameaçou responsabilizar o Fauci por desacato, explicando o que acontece. Fauci teria o direito então de se reservar em uma audiência como essa. Rand Paul, entretanto, fala que ele teria desacatado o Senado, o que também seria um crime nos Estados Unidos. Novamente, então, isso acontece depois que foi divulgado um diário de Fauci, ao qual Rand Paul teve acesso, e marca um novo capítulo no confronto político sobre o manejo da pandemia. Para os republicanos, uma questão de vindicar o que aconteceu à época, os democratas criticaram, falando que era um cenário onde os direitistas tentavam olhar para o passado, ao invés de pensar em respostas de saúde para o futuro, questão do debate que existe lá sobre os seguros de saúde. Então, só dando um panorama sobre as perspectivas de diferentes lados por ali. Falando em diferentes lados, a tensão Brasil-Argentina continua. O vice-presidente Geraldo Alckmin classificou ontem como, aspas, lamentáveis e uma, aspas, intromissão grosseira, as declarações do presidente argentino Javier Milei contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes. Lembrando, quando o Milei esteve no Brasil, criticou Lula por ser um ladrão socialista e chamou Alexandre de Moraes de lixo careca. Segundo o vice, então, Alckmin, um chefe de Estado não deve se envolver em eleições de outro país e, ao fazê-lo de maneira tão agressiva, Milei presta um desserviço à própria Argentina. Um momento aí, tá? Se envolver em eleições de outro país se tornou a moda mundo afora para a gente à direita e à esquerda do espectro político. Uma coisa que permeia não só, por exemplo, o próprio Lula pedindo voto para Gustavo Petro na Colômbia, e não precisa nem ir, dá para ir até mais atrás, tá? Com pedidos, por exemplo, de votos para Maduro na Venezuela depois da morte de Chávez em 2013. Como eu disse, isso é comum com esquerdistas ao longo de toda a região, mas não só com eles. O próprio Trump pedindo voto quando se fala de Castro no Chile, Milei na Argentina, Esprieja na Colômbia, Nasfura em Honduras. Quem mais? Bom, a sequência segue. Então é uma questão que tem se tornado mais e mais comum, até extemporânea a fala de Alckmin em falar que isso não mais ocorre. É parte da política cotidiana do mundo moderno. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina, o que também teve então na fala de Alckmin. Enquanto isso, se eu falava agora há pouco a respeito da questão eleitoral, não se restringe a isso. O governo Trump pediu aos países latino-americanos que aumentem os gastos em defesa e segurança para combater o crime organizado. Teve um artigo publicado na America's Quarterly, que é uma revista, um periódico que faz, uma revista que faz matéria de revista a respeito da situação na América Latina. Então teve uma matéria publicada pelo secretário de Defesa Elbert Colby ali, dizendo que era absurdo algumas nações da região destinarem menos de 1% do PIB à defesa, enquanto na OTAN se fala de gastos subindo para até 3,5%. Colby defendeu a atualização da doutrina Monroe e destacou a iniciativa Escudo das Américas. Olha como uma coisa está ligada à outra, o que eu comentava agora há pouco. Trump busca reunir países das Américas em uma aliança para combater o crime organizado, que de fato tem sido uma escória que atormenta países por toda a região. Desde o imenso controle, tanto em termos institucionais quanto territoriais, de Comando Vermelho, primeiro comando da capital e outras no Brasil, até quando se fala do crime se tornando parte do governo na Venezuela. A onda de criminalidade que varreu o Equador, problema que agora tem o Peru, com a Keiko Fujimori, que tomou posse ontem, mobilizando as Forças Armadas para lidar com o assunto. A Escudo das Américas é uma iniciativa americana que busca coordenar os países da região para lidar com essa ameaça que é transnacional. E se viu iniciativas de sucesso acontecendo ao longo dos últimos meses dentro dessa estrutura. Por exemplo, Noboa, no Equador, cooperando com as Forças Armadas americanas para operações contra organizações criminosas. Notoriamente, Brasil, México e Colômbia não fizeram parte logo no início, agora com o Esprieja na Colômbia, a Colômbia está entrando. Mas então, houve esse pedido para que se intensificasse esse tipo de iniciativa por parte do governo americano.
Os Estados Unidos, que são um mercado consumidor imenso para esse tipo de narcótico e um dos países mais afetados, diz que mobilizarão todos os recursos, incluindo forças armadas, para enfrentar essas ameaças. E claro que quando se fala da designação de PCC e CV como terroristas pelos Estados Unidos, isso cai precisamente na mesma estrutura. Hoje mais cedo houve também a reunião da Fed, taxas de juro inalterada. A faixa fica em 3,5% a 3,75% nos Estados Unidos pela quinta reunião consecutiva. Muita ansiedade, é a primeira do Kevin Warsh, e consistentemente havia essa expectativa. Quando entrou, havia o temor de que ele fosse muito estimulado por Trump para baixar a taxa de juros. No momento, ele mantém ela firme. Dá para entender o porquê a pressão inflacionária deve também ser grande, como consequência da crise de combustíveis que a gente discutiu hoje ao longo da programação. A inflação está na meta de 2% nos Estados Unidos, então, por ali, continua acima até o momento. Em entrevista ao Financial Times, enquanto isso, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, ele está numa turnê de mídia, também publicou hoje mais cedo no Wall Street Journal um artigo de opinião. O Zuckerberg afirmou que os Estados Unidos não devem banir modelos de inteligência artificial da China na tentativa de obter vantagem na corrida tecnológica. Ele disse que, claro, Zuckerberg tem se aproximado do governo Trump e buscado contribuir com esforços de tecnologia para manter a liderança tecnológica americana. Mas o ponto dele é que não seria uma solução eficaz. O argumento do Zuckerberg é o seguinte: as empresas americanas devem identificar e eliminar sistematicamente gargalos e obstáculos internos para competir melhor com os rivais chineses. Isso vem em meio a um debate intenso em Washington que agora cogita mais e mais restrições a modelos chineses depois de escândalos onde a China estaria utilizando de forma ilegal uma técnica chamada destilação para roubar a capacidade de modelos americanos de IA. E fechando nosso giro de notícias com a Bolívia. A justiça boliviana determinou a prisão do ex-ministro de hidrocarbonetos Maurício Medinaceli, que foi acusado de envolvimento na distribuição de gasolina adulterada, que danificou dezenas de milhares de veículos. A investigação parlamentar que chegou a isso aponta falhas nos controles de qualidade durante os governos tanto do Luiz Arce quanto do Rodrigo Paz, com prioridade no abastecimento em detrimento da segurança técnica. Bom, no Brasil, se fala de adulteração de combustível prejudicando carros, a ver como é que a coisa vai ser. Estão falando agora de 35% do etanol no combustível. Aí, parece até que para Corolla, que tem fama de segurar bem manutenção, a coisa não vai ficar boa não.